Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Então nós vamos aqui iniciar a nossa segunda aula falando de escalas cartográficas, como eu tinha falado na primeira aula, que eu deixei uma informação que na próxima a gente iria falar sobre esse assunto, tá bom? Espero que todos estejam em casa bem e vamos aproveitar aí para estudar, para a gente poder, quando retornarmos, estarmos mais fera, né, na geografia, tranquilo? Então venha comigo, esse slide ele faz uma revisão geral sobre escalas cartográficas, tranquilo? Então vamos junto, suave na nave. Pessoal, esse slide, que é um resumo, ele é feito de uma forma que toda pessoa que tem dificuldade para poder aprender cartografia, principalmente em questões de escalas, não vai ter tanta dificuldade, tá? Então, com esse slide, a gente vai compreender melhor o uso de escala e suas aplicações. Professor, eu sou ruim de escala porque eu não sou muito bom de matemática. Cara, isso daí a gente consegue resolver, consegue solucionar. Com isso daqui vocês vão entender um pouco mais sobre a utilização de escala dentro dos estudos geográficos, tá bom? Na matemática também é utilizado a escala, né, para poder resolver questões. Aqui nós vamos utilizar, mas de uma forma bem superficial, tranquila. Aí vou explicar de uma forma que vai ajudar vocês nessas questões matemáticas aí. Então vamos junto. Prestem bem atenção, não esqueçam de ler o livro. É muito importante fazer a leitura do livro para depois assistir às aulas, tranquilo? E no final eu explico como vai ser a atividade. Nós vamos ter dois vídeos explicando sobre escala, um desse slide e o outro sobre o livro, tá bom? Então vamos junto e acompanhe aí com seu caderno e vá anotando os pontos. E esse slide eu vou deixar também publicado lá no site, tá ok? Então vamos lá, escalas cartográficas. Esse aqui é o nosso esquema de aula, é o que nós vamos ver nessa videoaula, tá bom? Nós vamos trabalhar escalas cartográficas. O que são escalas cartográficas, escala gráfica e escala numérica. Veja bem, decorem isso daqui, tá? Porque nós temos dois tipos de escalas para o uso da cartografia: escala gráfica e escala numérica. A gente vai compreender e entender como são elas duas, como elas são trabalhadas, tá bom? Depois a gente vai entender isso aqui, gosta de complicar um pouquinho nossa cabeça, mas a gente vai compreender isso aqui melhor. O que são escalas pequenas e o que são escalas grandes, né? Para a gente poder compreender isso daí. Então, quando a escala é grande, quando a escala é pequena, exemplos de escala grande e pequena. Então a gente vai entender como funciona isso aqui e eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Tamanhos de escala, né? Eu vou trazer uma tabelazinha que ela vai ajudar vocês a compreender o tamanho das escalas. Isso aqui é importante vocês anotarem quando eu estiver lá, tá? Para vocês não se perderem. Aí tem uma outra parte que essa daqui muitos dizem ser o bicho-papão da cartografia, que é como calcular a escala. Então essa daqui eu vou mostrar para vocês como calcular e trazer alguns exemplos em atividade. Depois vocês vão se exercitar. Eu vou deixar aqui na sala de aula virtual, eu vou deixar 10 questões para vocês exercitarem, para vocês aprenderem, tá bom? Então, simplificações da escala e como calcular, olha só, como calcular as escalas e as distâncias. Geralmente utilizamos de um ponto A para o ponto B, de um ponto A para o ponto C, a distância entre esses dois pontos. E no finalzinho, alguns exercícios para a gente poder compreender melhor esse conteúdo, tranquilo? Então vamos juntos e segurem na cadeira, não tenha pressa, vamos estudar. Então, vamos trabalhar aqui escalas cartográficas. Como eu falei para vocês, o que são escalas, qual sua serventia na geografia ou no mundo, né, que a gente está vivendo. Então vamos lá, o que são escalas cartográficas? Olha só, é a relação, veja bem, é a relação matemática entre o que? O comprimento e a distância medida sobre o mapa e a sua medida real, traduzindo, né, em relação à superfície da Terra. Então, é a relação matemática entre o comprimento ou a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície da Terra. É simples. Quando você tem um mapa, tá? Você tem aqui um mapazinho bem legal. Você tem um mapa bonito com várias, né, vamos botar aqui uma casa e tal, umas ruas,
uns carros bonitinhos, não tem como ficar mais bonito, pessoal, porque eu estou utilizando o mouse. E aqui você tem um real, né? Aquela casa lá que você consegue observar ela, tá? E o automóvel que você consegue ver ele na rua. Então, qual é a diferença? Qual é a relação? O que é a escala na geografia? A escala nada mais nada menos do que uma forma de você conseguir pegar a realidade, que é o que você vê no dia a dia, e transformar isso e colocar tudo isso num mapa. Então, tudo que você vê no mapa, ele representa o real. Então, o tamanho de um carro, o tamanho de uma casa, o tamanho de uma cidade, o tamanho de uma rua, as medidas que estão no mapas, elas correspondem também à medida no real. Então, para que isso tudo aqui caiba no mapa, utilizamos a escala para poder fazer a diminuição daquela imagem no real para ser colocada em um pedaço de papel. Por isso que disse que é a relação matemática entre o comprimento e a distância de um mapa e sua realidade, tá? Em relação à superfície da Terra. Tranquilo? Então, se eu pegar um mapa, pegar aqui qual a distância entre Pedreiras e Lima Campos, no mapa está me dizendo que é 18 quilômetros. A gente vai entender a escala sobre isso daí. Então, será se realmente é 18 quilômetros se eu sair de Pedreiras para Lima Campo? Então, vocês vão ver que realmente é quase 100% de certeza, tá? Que você vai conseguir ver a distância do mapa e na realidade, se você pegar um carro, a moto, uma bicicleta, você vai ver que é a mesma distância que você conseguiu medir no mapa. Então, isso é a escala. A escala ela serve para nos ajudar a pegar toda a realidade e colocar num pedaço de papel, num mapa, para a gente poder conseguir nos orientar melhor pelo dia a dia, pelo mundo, né, para que os navios, para que os aviões, para que os carros consigam se orientar melhor, para que não venham se perder o GPS e assim por diante, tranquilo? Então, pessoal, toda a escala ela vai ter um valor referente ao número 1, que isso significa ser centímetro, tá? E nós vamos ter o valor real. Pode ser uma escala gráfica ou uma escala numérica. Vocês vão saber já o que significa escala gráfica e escala numérica. Essa daqui é uma escala numérica, ela apresenta números. A gente vai ter que calcular para saber a distância. Então, todo mapa ela vai apresentar isso daqui, ó. A distância no mapa e a distância na realidade. Aprendam isso. Toda a escala ela vai ter esse centímetro, que é o valor do mapa, e esse valor aqui, que é o valor da realidade, tá? Não esqueçam essa questão aqui. Então vamos para frente. Então, pessoal, o que é uma escala gráfica? Vamos aprender aqui rapidinho, ó. O que é uma escala gráfica, certo? O bom de se trabalhar com escala gráfica é porque ela já vem pronta, não precisa calcular, não precisa você bater cabeça com a matemática para fazer cálculo para saber se essa escala ela está em quilômetro ou se ela está em metros ou em centímetro. Ela já vem pronta para vocês. Vamos lá, ó. Aqui, ó, o que é a escala gráfica? É a representação gráfica da distância do terreno sobre uma linha reta graduada. Olha só, uma linha reta graduada. Aqui você tem a escala. Depois eu vou mostrar o mapa e vocês vão compreender isso aqui melhor. Lembra que eu falei para vocês que no mapa a medida ela é sempre organizada como se fosse um centímetro. E na realidade nós podemos dizer que está em quilômetro ou em metro. Nesse caso aqui dessa escala gráfica, ela tem uma régua, já tem as medidas, tá vendo aqui o zero, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta para ficar melhor. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, isso aqui que vocês estão vendo, significa 1 centímetro, tá? No mato. Então, se o ponto A, vamos supor que é Pedreiras, e o ponto B é Lima Campos, se eu colocar essa régua e der 18 centímetros na régua entre as duas cidades, significa que na realidade, tá? Aí vocês vão ter que pegar a calculadora para poder fazer a continha, tá? Aí vocês vão pegar assim, rapaz, eu coloquei a régua lá, a régua tá colocando aqui, ó, 1 centímetro equivale a 20 quilômetros, ó. A cada centímetro equivale a 20 quilômetros. Olha só, 2 centímetros, ó, tá vendo?
Aqui até o outro lado, 2 centímetros equivale a 40 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro aumenta 10 quilômetros. Então, se eu coloquei a réguazinha aqui, deu 18 centímetros, eu pego 18 vezes 20, vai dar 336. Claro, isso aqui é só um exemplo, não é isso tudo não. Mas eu estou dando um exemplo. Se fosse nessa escala, entre Pedreza e Trizidela desce 18 centímetros, eu ia pegar 18 vezes 20, que a cada 1 centímetro equivale 20 quilômetros, vai dar aí em torno, vou pegar lá, 18 vezes 20, que é igual a 360 quilômetros. Então, eu consegui entender a distância de um ponto para o outro. Então, o mapa, usando a escala, ela vai me ajudar a fazer isso. Tranquilo? Escala gráfica é bom porque ela já vem pronta só para a gente poder fazer a medida. A escala numérica ela é diferente, tá? Tem um esquema aí para a gente poder aprender a mexer com ela. A escala numérica ela tem a mesma função, a diferença é que ela não vem pronta, igual a escala gráfica que ela já tem a réguazinha, como vocês estão vendo aqui, ó. A escala numérica não. Primeiramente tem um esquema para você saber se essa escala ela vai ser metros ou se ela vai ser quilômetro ou centímetro, tá? No caso, principalmente esses dois aqui, que é o que a cartografia dentro da geografia mais utiliza, metros e quilômetros, mas também tem centímetro. Eu vou mostrar depois o esqueminha e vocês vão anotar no caderno. Então a escala numérica ela é dessa forma, ela tem aqui ó, o 1, que é a unidade no mapa, que representa a medida no mapa, e a medida real, né? Na realidade, o que foi transformado para se colocar no mapa. Tá bom? Aí coloca bem aqui, ó, que a cada 1 centímetro no mapa é equivalente a 10 mil metros no terreno. É como se eu pegasse aqui, ó, tá? 100, colocava uma ideia de 100. Mas eu vou ajudar vocês a compreender isso aqui melhor. Vamos lá. Escala grande e escala pequena. Então, só para lembrar vocês, nós temos escala gráfica e escala numérica. A escala gráfica ela já vem pronta em formato de uma régua com as medidas prontas. E a escala gráfica ela vem em forma de números, aí que vocês estão vendo, unidades, e que nós temos que calcular ela para saber realmente se ela está trabalhando em metros, quilômetros ou centímetros. Depois eu vou ensinar vocês a mexer com isso daí. Primeiramente vamos trabalhar escala grande ou escala pequena. O livro de vocês ele vem colocar isso daqui. Então o que é uma escala grande e o que é uma escala pequena? Se eu falasse para vocês assim, uma escala de 100 mil e uma escala de 10 mil, qual é a escala maior? Todos vocês vão dizer que a escala maior é a escala de 100 mil. Na cartografia é o contrário. Uma escala de 100 mil ela apresenta nos seus mapas menos detalhe, então ela é considerada uma escala pequena. E uma escala de 10 mil é uma escala grande. Por quê? Porque ela apresenta mais detalhe. Mas Evaldo, mas que loucura é essa? Porque o que acontece? Em termos matemáticos, com certeza os 100 mil é maior do que 10 mil, mas em termos proporcionais de estudos cartográficos é o contrário. Quanto maior for o zoom que eu der, menos detalhe eu vou ter, porque eu vou aumentar a minha área de estudo diminuindo os detalhes. Quanto menor for o número, eu vou ter uma área maior, tá? Com mais detalhes. Tranquilo? Só um minutinho aqui para eu poder cortar aqui. Então, voltando aqui, pessoal. Compreenderam o que é a escala grande e o que é a escala pequena? Então, não se confunda aí nessa questão. Quanto maior o número da escala, menos riqueza de detalhe o mapa vai ter. Quanto menor o zoom da escala, mais riqueza de detalhes nós vamos ter. Tá bom? Mas eu trouxe aqui um exemplo para a gente compreender melhor. Ao contrário do que se pensa, uma escala grande, né? Não é aquela que possui um número enorme. Né? Como vocês viram, a escala de 10 mil é a escala maior. Aquela escala de 100 mil é a escala menor. Olha um exemplo aqui. Ó. Aqui é um mapa de um mesmo lugar. Aqui vocês estão vendo a cidade de São Paulo. Tá? Imagem aérea da cidade de São Paulo. E aqui é o mesmo mapa. Desse mesmo mapa eu utilizei duas escalas. Uma escala de 1 milhão
e uma escala de 20.000. Aí a pergunta que se faz, qual é a escala grande, qual é a escala pequena? Qual é a escala que tem mais detalhes? A escala de 20.000. Vocês estão vendo que apresenta o maior número de detalhes. Tem casa, dá para ver as ruas. Se brincar, dá para ver até os carros. Piscina de casas, enfim. E a escala menor é aquela que tem o maior número, mas veja bem, ela apresenta uma área maior, mas quase não tem detalhes. Então veja aqui, ó. A escala de 1.000.000 é pequena, pois a apresentação da realidade foi diminuída em 1.000.000 de vezes, tá? Então tá aqui a escala, ó. E a escala de 20.000, ela é grande, pois a representação da realidade foi diminuída em apenas 20.000 vezes. Então é que nem o zoom da máquina fotográfica. Você dá um zoom no celular, por exemplo, ele chega perto. Aqui o zoom é o contrário. Quanto mais você der o zoom, mais distancia. Mais o número aumenta, menos detalhe você vai ver. Então, considerado uma escala pequena. Quanto menos for o zoom, mais próximo você fica e maior riqueza de detalhe. Então, é uma escala grande. Tranquilo? Não esqueça dessa dica para você não se perder sobre a escala grande, sobre a escala pequena. Tá? Então, ó, quanto maior a escala, maior o número de detalhes representado. No caso, escala grande. Quanto menor a escala, menor o número de detalhes representado. Escala menor. Ok? É o inverso em relação à questão numérica. Então, tamanhos de escalas. Isso aqui é uma tabela que eu falei para vocês. Eu quero que vocês dêem um pause aí e anotem essa tabela no caderno. Ela é muito importante porque ela nos ajuda a compreender melhor sobre essas divisões aí básicas da cartografia. Certo? Então, tabela com os tamanhos das escalas. Veja bem, ó, escala grande, escala média, escala pequena. Isso aqui é para vocês não esquecerem mais. Quanto à representação, escala de detalhe, escala grande. Escala média, escala de semidetalhes, mais ou menos. Escala pequena é aquela escala de reconhecimento ou de síntese, aquela maior. Por exemplo, uma escala geral, né? Uma escala onde você vai perceber o mapa mundi, por exemplo. O mapa mundi ele tem uma escala pequena, tá? Já um mapa de uma cidade ele tem uma escala grande, dá para você ver nitidamente aquela cidade especificamente. Então, ó, escala até 25.000 é considerado uma escala grande. Passou desse número de 25.000 até 250.000, eu tenho uma escala mediana. E acima de 250.000, eu tenho uma escala pequena, tá bom? Então, alguns exemplos, né? Plantas cadastrais, plantas de casa, plantas de rua. Lembra lá da primeira aula? Planta, croquis, né? Cartas topográficas, no caso uma carta. Se lembra da carta que você viu lá no mapa, na primeira aula? Pois é, a representação dela com menos detalhes. Já a questão do mapa mundi, o mapa do Brasil, aquele completo, tem escalas pequenas, tá bom? Então para a gente poder relembrar, anotem isso daí para não se perderem. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma escala de 2.000, aqui eu tenho uma escala de 50.000 e aqui eu tenho uma escala de 500.000. Tá vendo? O efeito inverso que ela faz, 2.000, ó, dá para ver basicamente tudo, é o mesmo lugar. 50.000, o zoom foi aumentando. E 500.000, ó, o zoom ficou muito mais alto, tá? A diferença é que aqui o zoom não é para ampliar, para chegar perto. O zoom da questão cartográfica é para te dar uma visão maior daquela área que você está tentando analisar. Tranquilo? Eu quero até que vocês olhem aqui um programa que é bem interessante, que é esse aqui, ó. Vocês podem até entrar na internet e você pode vir bem aqui, ó, no Google, né? E procurar o Google Earth, né? Que é esse rapaz aqui, ó, Google Earth, tá? Clica nele, ele vai abrir, é bem interessante, você pode manipular e aqui você tem como ver coordenadas, tem como analisar escala grande e escala pequena, tá? Vou aproximar aqui, ó, olha o Maranhão, tá? Claro, tem que ter internet para utilizar. Vou chegar até na cidade de Pedreiras aqui, bora ver se minha internet vai contribuir, tá? Lago do Junco, Bacabal, Pedreiras, ó. Olha só, eu estou me aproximando e com certeza a escala ela está diminuindo, tá? Ela vai diminuindo. Antes, na primeira imagem, eu tinha uma escala pequena, de uma ampliação muito grande. Aqui eu tenho uma escala considerada escala grande, porque eu estou tendo um maior número de detalhes.
tá certo? Ó, aqui é a cidade de Pedreiras, o Rio Mearim, tudo bacana. Outra coisa interessante é bem aqui, ó. Tem câmera, aqui é ao tamanho do zoom, né, que ela tá dando. E veja bem as coordenadas, né? 4, ó, sul, 44 oeste, tá? É a localização geográfica da cidade de Pedreiras. Se eu colocar aqui, ó, aí vocês vão ver lá, ó, 4 sul, 44 oeste. Então dá para você saber, se você pegar o mapa e traçar essas coordenadas lá, vocês vão perceber que vai dar certinho na cidade de Pedreiras, tá bom? E em câmera, ela me dá a metragem da câmera. Se eu aumentar, ó, ela vai atualizando, ó. Tá vendo que o número vai, tá? E se eu distanciar, o número vai aumentar. Estão vendo aí a diferença? Então, quanto maior o número da escala, menor o número de detalhe. Quanto menor o número da escala, maior o número de detalhe. Tranquilo? Só para a gente poder compreender aí, uma ferramenta bem legal para a gente poder estudar sobre escalas coordenadas, tá? Vocês podem estar ampliando seus estudos, mexendo nisso daí de forma bem atrativa. Então vamos continuar. Como calcular as escalas cartográficas? Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa tabelazinha aqui, ó. A escala em centímetros, a escala em centímetros, né? Logo você terá que fazer as simplificações. Aqui eu coloquei para ficar mais fácil para vocês, tá? Veja bem, aqui eu tenho escala em quilômetros, tá? Eu tenho escala em metros e eu tenho escala em centímetros, tá bom? No mapa, aqui é no real. Deixa eu colocar bem aqui um R aqui grande. Aqui é no real e aqui é no mapa, tá? Então veja bem. No mapa, ela vai representar em forma de centímetro, tanto para quilômetro como para metro. Já em forma de centímetro, ela é representada no mapa em milímetro. Aí você vai ter que fazer só simplificação aqui, como ele está falando aqui em cima. Isso aqui é uma forma bem fácil para você compreender, principalmente a escala numérica, tá? Lembrem, porque a escala gráfica, ela já vem calculada, ela já vem pronta, é só você pegar a régua e fazer a medida no mapa que vai dar tudo certo. Já a escala numérica, a gráfica já vem pronta, já a numérica você vai ter que fazer a simplificação. Então, para poder ajudar vocês a entender, é bem fácil. Decorem isso daqui, ó. Quando eu olhar no mapa e como é que eu faço para saber se a escala está em quilômetro ou em metro ou em centímetro? É simples. Você vai olhar a escala lá, ó. Olha essa escala aqui, ó. 85 milhões. Essa aqui, ó. 5 mil. E essa outra aqui, ó. 135 milímetros. Tá vendo? Olha essa daqui, ó. Cortar 5 vezes. Porque quando uma escala for em quilômetros, você vai conseguir cortar 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. Se a escala tiver menos de 5 zero, por exemplo, tiver só 4 zero, você não vai conseguir cortar os 5 zero. Então ela não é em quilômetro. Então a escala só é em quilômetro quando ela tem acima de 5 zerinhos para você cortar, tá bom? Em metros, você vai cortar só 2 zero. 2. Então até 3 zero você corta. Na verdade, até 4 zero essa escala ela vai ser em metro. Até 4 zero, de 2 zeros, de 2 até 4, ela vai ser em metros. De 5 para frente, ela vai ser em quilômetros. Centímetro é bem fácil, ela vai estar sendo representada em milímetro, tá bom? Aí o que, que ele faz? Ele não fala para cortar, ele fala só para adiantar, né, a vírgula, colocando ela aqui, ó, transformando ela para centímetro. Então ela vai ter 13,5 centímetro no real. Geralmente quem mais utiliza em centímetro é a própria matemática. A geografia quer utilizar mais em quilômetro e metro, porque na geografia nós utilizamos distância de cidade para outra, de uma casa para outra, tá? De um terreno. Então fica o objetivo de estudo da geografia é isso, é entender o plano espacial urbano, industrial, social, ambiental. Então nós utilizamos mais quilômetros e metros. Não estou dizendo que a geografia não usa centímetro, usa, mas o principal é quilômetro e metro. Decorem isso que vocês vão conseguir resolver todas as escalas numéricas que apresentar em mapa. Se apresentar em gráfica, tá tranquilo, beleza? Então vamos para frente, ó. Exemplo.
Essa escala aqui, ó, ela é uma escala em quilômetro e essa daqui é uma escala em metros, tá? Olha a diferença. Aqui eu consegui fazer 5 cortes, sobrou 5 quilômetros. Se, por exemplo, tivesse assim, 5, 1, aqui, ó, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que ela é em quilômetro porque ela tem mais de 5 zero. Bora saber quantos sobram. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 50. Então significa que essa escala. Mas fica ruim, né? Ela é de 5 quilômetros, tá? Ela é uma escala de 50 quilômetros, tá bom? Porque ó, eu consegui cortar 5 zero e ainda sobrou. Eu não posso cortar mais de 5 zero, só posso cortar até 5 quando uma escala ela é em quilômetro. Tá bom? Tem que ser cortado 5 zero. Quando é em metro, eu só posso cortar 2 zeros. Olha essa daqui, ó. Tem 4 zeros. Cortou 2, ficou 500, ó, 500 metros. Se acrescentar mais um zero, essa escala ela vai para quilômetro porque eu consigo cortar 5 zero e ela é transformada em 5 quilômetros. Tranquilo? Metros eu corto 2 zero. Quilômetro eu corto 5 zero. Tá bom? Em metros eu tenho que ter uma escala de 2 zero até 4 zeros para poder cortar 2. E em quilômetro tem que ter 5 zero para poder fazer o corte. Isso, pessoal, é uma simplificação para a escala numérica. A gráfica, ela já vem prontinha, tá bom? Então, outra coisa que eu quero que vocês compreendam, esse cálculo aqui vocês não vão se preocupar com isso, eu ensino, quando a gente retornar às aulas eu explico melhor para vocês, tá? Mas é isso daqui, ó. Todo estudo cartográfico a gente tem que saber o significado do D maiúsculo, do D minúsculo e do E grandão. O que significa isso aqui? Para poder resolver uma questão de escala, a gente tem que aprender isso daqui. O D maior, ele vai representar a realidade, tá? A distância real. Por exemplo, de Pedras de Macampa é 18 quilômetros. Aqui, o D menor é a distância no mapa em centímetros. Vamos supor, se daqui para Lima Campos é 18 quilômetros, então no mapa ele vai ser em torno de 18 centímetros, tá? E esse é a escala, que pode ser numérica e que pode ser gráfica. O bom é que você não vai se preocupar com a escala porque ela já vem pronta, você só precisa identificar que tipo de escala e o que a questão está pedindo, tranquilo? Eu vou trazer aqui 3 atividades, vou resolver para vocês e a gente finaliza a nossa aula e eu quero que vocês pratiquem isso daí, tá? Primeira questão, vamos lá. A primeira coisa que eu devo fazer, ó, na questão, eu vou colocar aquele D, o D pequeno e a escala, tá? Por que isso aqui, Evaldo? Para me saber o que tem na questão, para me saber o que ela está pedindo. Vamos lá aqui fazer uma leitura dela, tá? Olha só, em um mapa cuja escala, olha só, ele está me dando a escala, é de 2 milhões e 500 mil. Está me dando uma escala. Duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. Aí ele quer saber qual a distância real no terreno entre as duas cidades. Então pega aqui, ó. Cidade 1, representada na letra A. Cidade 2, representada na letra B. Ele quer saber a distância dessas duas cidades. Veja bem, eu tenho a distância no mapa? Tenho, está aqui, ó, que representa 1, né? 2,5000. Estou usando o mouse e fica muito ruim, tá? Então aqui, tá correto? Tá não, pessoal. Tá totalmente errado. Olha só, isso aqui tá totalmente errado. É para fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar, tá? Tô só brincando com vocês. Mas para não confundir, como é que eu faço? Eu li a questão e entendi que ele quer saber a distância entre a cidade A e a cidade B. Ele já me deu a distância real? Não. Ele quer saber a distância real, tá? Das duas cidades. Então, esse aqui que vocês estão vendo, ó, ele não tem. A distância no mapa está aqui, ó, 5 centímetros. Qual é a escala?
tá aqui, ó. Eu vou levar uma linhazinha até lá porque para escrever tá complicado. A escala tá aqui, ó, 1 centímetro, 2 bilhões. Aí eu pergunto para vocês, ele não tem a distância real porque ele quer saber qual é a distância real dessa cidade para essa outra. Aí vocês vão calcular. Primeiro, é uma escala em quilômetros ou uma escala em metro? É uma escala em quilômetro porque dá para cortar 5 zero. Sobrou o quê? 5 quilômetros. Então, desculpa, sobrou 25. Então, essa escala ela é de 25 km, de 25 km. No mapa, a cada 1 centímetro, veja bem, ó, a cada 1 centímetro corresponde a 25 km. Então, qual é o cálculo que eu vou fazer? Quantos centímetros tem da cidade A para a cidade B? Tem 5. Então, eu pego aqui, ó, 5 vezes 25, que é igual a quanto? Fazem as contas aí, tá? Para vocês poderem entender. Quem já descobriu aí? Quem já descobriu? Quem já descobriu? Vamos lá, 5 vezes 25, tá? É igual a quanto? 125. 125. Tá, beleza? Então, a distância real que ele está querendo aqui, ó, no mapa, a distância real é de 125 km. Pessoal, tá ruim porque eu estou usando o mouse, então fica complicado. Então, essa é a resposta, tá bom? 125 km. Vamos entender aqui? Eu vou dar uma apagadinha, tá? E vou colocar a exemplificação aqui no quadro, ó. Olha aí, ó. Escala. Cortou o zero. Significa que 1 centímetro no mapa é equivalente a 25 km. A distância é de 5 centímetros entre a cidade A e a cidade B. Mas ele quer saber qual é a distância real. Então, 1 centímetro equivale a 25 km vezes 5, que dá 125. Então, a distância real entre as duas cidades é de 125 km. Então, é assim que você calcula uma escala, é assim que você calcula uma escala no mapa. Tá bom? Só mais uma questão para a gente poder fechar a nossa aula. Olha aqui, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, coloque o Dzão, coloque o Dzinho e coloque o E grande. Vocês têm que encontrar isso aqui na questão. Com o auxílio da imagem de satélite abaixo, responda qual a distância em linha reta entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. A, eu tenho São Paulo. B, eu tenho Rio de Janeiro. Qual é a distância real entre as duas cidades? Veja bem, ele me deu a distância real? Não, é o que ele quer saber. Ele me deu a distância mínima? Deu, tá aqui, ó, 6 centímetros. 6 centímetros. Esqueci o Czinho aqui. Ele me deu a escala? Me deu, tá aqui, ó. A escala é essa. Então, o que ele não tem é a distância real, tá bom? E eu quero saber isso daí. Então, você vai fazer o mesmo cálculo. Dá para cortar o zero? 5? Dá. Então, ela é uma escala de quilômetros. Sobrou o quê? 6 o zero. Então, significa que essa escala ela é de 60 quilômetros. Tá? Então, o cálculo é o seguinte. Você vai pegar 6 centímetros vezes 60 quilômetros, que é igual... Faz as contas aí para vocês verem. Deu 360? Pois é. A distância real entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, nessa imagem que vocês estão vendo, ó, São Paulo e Rio de Janeiro, é equivalente a 360 quilômetros. Está aqui a resposta. 360 quilômetros. Tranquilo? Então, se no mapa apresentar a escala dessa forma, você vai ter que fazer esse cálculo. Se o mapa apresentar uma escala apenas numa réguazinha já pronta, então você não precisa fazer nenhum cálculo. Eu vou mostrar para vocês aqui na internet um mapa com escala gráfica. Ó. Mapa. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Ó. Deixa eu abrir um mapa aqui que tem uma escala gráfica para ficar mais fácil de você entender o que eu estou falando, tá? Deixa eu abrir aqui. Primeiramente tem que encontrar o mapa aqui com uma escala pronta, né? A internet também não está muito boa. Mapa com escala gráfica.
Olha só, pronto. Olha esse mapa aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma escala gráfica. Sabe por quê? Porque ele está me dizendo que 1 centímetro no mapa equivale a 346 quilômetros. Então, se eu pegar aqui do Mato Grosso e colocar até o Piauí, vamos supor que deu aí 6 centímetros, é só pegar 6 vezes esse número aqui. Então, a escala gráfica, ó, ela já me dá tudo prontinho. Ó. A cada 1 centímetro equivale a 190 quilômetros, 2 centímetros, 380, 3 centímetros, 570. Então, se eu pegar de Alicante até Madrid e der aqui 3 centímetros, então significa que é 570 quilômetros. Na escala gráfica, ela já me dá a pronta. Agora, se eu for para uma escala numérica, que é essa daqui, tá? Você vai ter que fazer a simplificação. Ver se ela é em quilômetro, se ela é em metros, para você poder fazer o cálculo. E não esqueça dos mapas de escala grande e de escala pequena, tá? Lembrando que quanto maior for o número da escala, ela vai ser considerada uma escala pequena, tá? Porque apresenta menos detalhe. Quanto menor o número de uma escala, ele vai ser considerado uma escala grande porque vai ter mais detalhe. Fechou? Então, depois eu vou gravar uma aula bem rápida mostrando o livro de vocês. Então, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.